Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, na primeira carta de João, lá no final da sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 15, do 15 a 17. 1 João 2, de 15 a 17. À medida que você conseguir encontrar o texto bíblico, se você puder, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé. Se não puder, não há problema algum, pode permanecer sentado como está. Primeira João 2, de 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Verso 17: O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, ela é santa, poderosa, viva e eficaz. Senhor, nós não queremos ouvir a minha voz, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Então fala conosco por meio da tua palavra. Nós declaramos que o nosso coração está aberto, a nossa mente está receptiva, os nossos ouvidos estão atentos para receber a tua palavra nessa noite. Fala conosco, não nos deixe sair por aquela porta, nenhum de nós aqui dentro desse santuário, da mesma maneira que chegamos, mas transforma-nos um pouco mais, por meio da tua palavra e do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar? Querido, semana passada, se você esteve aqui na semana passada, você vai se lembrar que a gente fez uma preparação para uma série de mensagens que nós vamos começar hoje, intitulada Sabotagem. Sabotagem. Semana passada nós falamos sobre crescendo em tudo. Crescendo em tudo, falamos do crescimento simétrico, daquilo que Deus propõe para nós, um crescimento, um avanço, não é isso, da nossa vida, que vai expandir, né, para todas as áreas. E nós falamos semana passada que existem fatores de crescimento. Fatores de crescimento, existe um conjunto de fatores que cooperam para o nosso crescimento, que estão colocados por Deus à disposição de cada um de nós, para que a gente possa crescer e se desenvolver. Tá certo? Então, se existem fatores de crescimento, irmão, para que a gente possa se desenvolver, né? Se o objetivo e o propósito de Deus é que a gente cresça, e cresça em tudo, em todas as dinâmicas, em todas as esferas da nossa vida, também é verdade dizer que existem agentes, que existem situações, que existem fatores que tentarão sabotar o nosso crescimento. Deu para entender até aqui? Se existem fatores que Deus colocou para que o nosso crescimento seja mesmo desenvolvido, o desenvolvimento da nossa vida aconteça, existem fatores, existem circunstâncias, existem agentes que vão trabalhar contra o nosso crescimento, contra o desenvolvimento do nosso crescimento. E eu decidi chamar esse processo de sabotagem. Você sabe o que é sabotagem? Você se lembra aí? Você consegue rapidamente aí puxar na sua mente, na sua memória, o que é sabotagem? Com certeza você tem acompanhado os jornais, não é isso? E as notícias do mundo, seja por internet ou o que for. E você está percebendo que existe uma nova guerra no Oriente Médio, sim ou não? Nova guerra no Oriente Médio, é uma guerra que está sendo desenvolvida entre o Irã, não é isso? E os Estados Unidos / Israel. Não é isso mesmo? Amém? Não é isso que está acontecendo? E essa guerra está sendo desenvolvida. Essa guerra está escalando, na verdade. O que acontece? Um fato curioso dessa guerra aconteceu exatamente no primeiro dia da guerra. Você sabe o que aconteceu no primeiro dia da guerra? Sim ou não, irmão? Talvez você não esteja situado, sim.
Mas eu quero te dizer o que aconteceu no primeiro dia da guerra. No primeiro dia da guerra, o líder supremo da nação do Irã, chamado Ali Khamenei, era Ayatollah. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele era o líder supremo, acima do presidente. É uma teocracia o Irã. Então, ele habitava sobre qualquer tipo de regime político e econômico que havia. Ele estava por mais de 40 anos lá. Irmão, você não ouviu errado, eu falei 40 anos. Mais de 40 anos. Ele estava lá. E no primeiro dia da guerra, adivinha o que aconteceu? Ele morreu. Irmão, eu não sei se você tem essa perspectiva, ou essa informação fala, ou te acende um estado, sabe, alarmante, porque guerras, para que você consiga matar o líder supremo de uma nação, demora muito tempo. Quando você entra em combate, né? Da outra vez nós pregamos sobre o que é o Evangelho, e eu falei que Marco Antônio entrou em guerra com Otávio, a guerra durou 13 anos. Significa dizer que naquela época demorou 13 anos para que um líder conseguisse matar o outro líder. Nessa guerra, o líder foi morto de primeira. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu, irmão, porque há vários anos o sistema secreto ou um agrupamento de Israel se infiltrou dentro da nação do Irã e conseguiu. A coisa foi tão absurda que foi uma cena de filme, irmão. As pessoas tinham um aplicativo, se você está podendo, as pessoas tinham um aplicativo no seu celular e começou a chegar mensagem de Israel dizendo para que o povo pudesse evacuar aquela região. Foi uma coisa, eles invadiram o sistema, eles fizeram, é como se, irmão, na primeira semana tivesse completamente derrotado. E durante anos, Israel infiltrou agentes dentro do Irã, infiltrou agentes que pudessem passar as coordenadas do caminho por onde o Ayatollah passava. É só você pesquisar, é um contexto atual. Ele começou a saber a ordem do vigia, do agente que cuidava, do porteiro, da casa, da mãe, do pai, da mãe, do cachorro, tudo, irmão. Eles mapearam durante anos tudo estava mapeado. E aí, quando de fato estourou a guerra no primeiro dia, eles apertaram um botão e fizeram assim, ó. Acabou. Depois de uma semana, houve o que, como se fosse um conclave dos ayatolás, não de papa, mas já, e 30, e eles se reuniram em determinado horário para poder se encontrar e eleger um novo líder supremo. Sabe o que aconteceu? Num prédio, talvez da largura desse prédio aqui, uma bomba caiu exatamente ali. Como que isso é possível, irmão? Sabotagem. Sabotagem. Foi tão efetivo que pessoas com celular na mão, chegava mensagem de Israel, dos Estados Unidos. Mas calma aí, o aplicativo é do Irã, como é que eles têm controle? Como é que eles invadiram esse sistema? Como é que eles entraram? Sabe o que é sabotagem, irmão? Eu vou te dar um conceito de sabotagem para que a gente possa pensar e habitar nos próximos finais de semana e perceber qual é a realidade espiritual dessa expressão. Sabotagem é uma ação deliberada que visa enfraquecer um governo. É um esforço organizado através de subversão. Subverter, obstruir. Sabe o que é subverter? É tornar ao contrário, é mudar, é contorcer, através de subversão, obstrução, ruptura, de destruição. Aquele que se envolve na sabotagem é um sabotador. Sabotadores tipicamente tentam esconder suas identidades. Preste atenção nisso, irmão. Sabotadores tentam esconder as suas identidades, a fim de que eles não sejam encontrados. Quais são os agentes sabotadores que tentam se infiltrar na nossa vida? Eu quero que você construa um pensamento comigo. Quais são os agentes sabotadores que tentam se infiltrar na nossa vida?
que tentam entrar no seu casamento, que tentam entrar na sua vida, que tentam entrar no seu relacionamento com os seus filhos, na sua empresa? Quais são os agentes sabotadores que tentam se infiltrar? E pensando sobre isso, irmão, eu cheguei à conclusão de que para sermos eficazes nessa luta, sabe, irmão, eu quero que você ouça isso com os ouvidos da fé e do discernimento espiritual. Você ouça isso a partir da voz de Deus. É isso que eu estou querendo dizer para você nessa noite. Eu estou querendo te dizer que você está numa luta. Exatamente agora existe uma luta acontecendo. Exatamente agora existe uma guerra acontecendo. Só que ela não é visível. Só que ela não é aparente. É uma guerra que está acontecendo. E o que está acontecendo nessa guerra é exatamente fatores de Deus tentando te levar para o crescimento e fatores de um inimigo querendo sabotar o seu crescimento, querendo paralisar o seu crescimento, querendo fazer com que as promessas de Deus não aconteçam na sua vida, querendo fazer com que os planos e os sonhos de Deus nunca se realizem na sua vida. Existem agora agentes tentando se infiltrar na sua vida, dizendo para você que você nunca vai chegar no lugar onde Deus disse que você chegaria. Existem agentes infiltrados agora, exatamente agora, querendo sabotar qualquer tipo de desenvolvimento da sua vida nesse ano e na sua vida, ao longo da jornada. E sabe de uma coisa, irmão? Para sermos eficazes na luta, precisamos entender a estratégia do nosso inimigo. Você está aqui ainda? Diga amém. Pastor, você ainda não entrou no texto, eu vou entrar, eu estou construindo um fundamento. Eu quero que você entenda isso. Para sermos eficazes na luta, precisamos entender a estratégia do nosso inimigo. Sabe por quê, irmão? Porque o Irã acreditava que não estava em guerra, mas Israel já estava em guerra há vários anos. E aí quando ele achou que começou a guerra, quando o líder supremo achou que começou a guerra, morreu. E às vezes eu penso que acontece assim: quando a gente acorda para a batalha, quando a gente acorda para a luta, a gente perdeu. Faz sentido para você o que eu estou falando? Quando a gente acorda, eu estou no meio perdeu. Eu estou no meio do problema, casamento. Eu estou no meio o filho. Eu estou no meio de finanças. Eu estou no meio do vida espiritual. Perdi. Como que eu não vi? Como que eu não percebi? E aí a gente começa a analisar a nossa vida para trás. Faz sentido para você o que eu estou falando? Faz mesmo, irmão. A gente começa a olhar para trás, a gente começa a perguntar, aonde foi que eu errei? Aonde esse problema começou mesmo? E a gente vê que às vezes começou há meses atrás, há dias atrás, há anos atrás. É sobre isso que eu quero falar com você. E eu entendo, irmão, à luz da palavra de Deus, à luz de 1 João e à luz da realidade dos apóstolos, eu entendo que se existe um grande inimigo no qual a gente precisa lutar, esse inimigo, esse agente sabotador da vida de Deus na nossa vida, é o mundo. É o mundo. João vai dizer: não amem o mundo. Sabe por quê? Porque é possível amar o mundo. Não amem o mundo. Que mundo João está falando aqui? Existem duas perspectivas de mundo na Bíblia. A primeira é cosmos. E você já deve ter ouvido falar. Cosmos significa, eu vou passar bem rápido por essa situação, mas eu conto com a sua atenção. Cosmos é a criação. A palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, significa dizer que o mundo, cosmos, é criação. Você concorda comigo que o mundo é belo, irmão? Sim ou não? Você concorda que o mundo é belo, a criação de Deus? Quando nós falamos que o mundo é belo, nós estamos falando da criação de Deus, do cosmos de Deus. Os rios, os mares, as montanhas,
os lugares que você sonha em conhecer, os lugares que você sonha em visitar, aquela coisa que te faz bem. O mundo, o cosmos, a criação, Deus colocou tudo em ordem. O mar não avança, o rio extrapola, mas volta para o lugar. As folhas caem, mas depois elas se levantam de novo. A criação é bela. Deus criou o mundo. E Deus não só criou o mundo, como nós vimos no Salmo 24. Deus criou os habitantes. Deus criou pessoas. Por isso que nós amamos pessoas. Deus ama pessoas. Deus se desenvolveu na criação. E a criação, a raiz da palavra cosmos é ordem. Você está comigo, irmão? A raiz da palavra cosmos é ordem. Quando Deus criou o mundo, exatamente em Gênesis 1, depois você pode verificar na Bíblia, está escrito lá, no começo criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja e houve firmamento. Deus começou a botar o caos em ordem. Sem a palavra de Deus, a nossa vida entra em desordem. Cosmos é ordem. Deus estabeleceu uma ordem para todas as coisas. Deus estabeleceu um ordenamento, um funcionamento para todas as coisas. É por isso, irmão, que você pode marcar um compromisso daqui a 4 dias, 5 horas da tarde. Sabe por quê? Você está aqui ainda? Eu estou te fazendo pensar, irmão. Você pode marcar um compromisso na quarta-feira às 5 horas da tarde. Sabe por quê? Porque você vai ter certeza absoluta de que 5 horas da tarde não vai estar de noite. Porque o mundo está em ordem pela palavra de Deus. Dia a dia, noite a noite. E a gente se despercebe dessa realidade. É por isso que amanhã você trabalha, o seu horário de trabalho, o seu empregador, ou você que é empregador, pode comunicar ao seu empregado que ele tem que entrar às 7 da manhã e sair às 5 da tarde. Sabe por quê? Porque dia continua sendo dia, noite continua sendo noite, porque Deus é o Deus que ordena a ordem. Então foi Deus quem criou isso, é mundo, cosmos, ordenação. Só que o mundo, irmão, ele foi impregnado pelo pecado. O pecado adentrou no mundo. O pecado foi estabelecido no mundo. É por isso que quando o homem pecou, Adão pecou, no livro de Gênesis vai dizer assim: maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por causa do pecado que agora habita. E a partir de agora, preste atenção nisso, irmão. Preste atenção nisso. A partir de agora, a terra vai começar a produzir espinhos e abrolhos. A terra vai começar a produzir dores. Encostou em espinho, machuca. A terra vai começar a ser um ambiente hostil. O mundo, a criação é boa, mas vai começar a se tornar hostil. Quando o mundo se torna hostil, irmão, o mundo começa a agir como uma cilada. E no mundo, a partir de agora, existem, irmão, no mundo, quando eu falo mundo, não é criação, mas é o sistema que é governado pelo pecado. O sistema de desenvolvimento humano que é governado agora pelo pecado. O mundo agora é perigoso, o mundo agora é hostil e o mundo é sabotador. O sistema da terra agora é sabotador. Ele pode oferecer tentações que você não vai perceber. Ele pode colocar tentações diante de você que você não vai perceber, porque existe uma queda. Porque existe queda no mundo, porque existe pecado, porque os espinhos, irmão. Você já se feriu com espinho, sim ou não? Quem se feriu com espinho? Pode levantar a mão, por favor? Só para não achar que eu sou o único aqui. Glória a Deus, irmão. Você se feriu com espinho por quê? Porque você viu o espinho e foi lá meter o dedo? Não, irmão, foi porque você não viu o espinho. Quem tem ouvido os outros que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Mecanismos de ferida escondido que passam despercebidos de nós. Que passam despercebidos de nós, irmão. É exatamente isso. E um dos mecanismos, eu queria que você abrisse lá, por favor, Loiane, coloca lá para mim, por favor, Lucas 21, 34, se você tem uma Bíblia, pode abrir, se não tiver, acompanha comigo aqui na tela. Lucas 21, 34. Então o mundo é um ambiente hostil que constrói ciladas.
ciladas que podem nos prender, ciladas que podem nos paralisar. E a primeira delas, olha só, tenham cuidado, são as palavras de Jesus. Jesus, quando está prestes a morrer, ou quando Jesus está prestes a cumprir o seu chamado de crucificação, de entrega, Jesus reúne os discípulos e começa a dar o direcionamento de como serão os últimos dias, de como vai acontecer nos últimos dias. E Jesus vira para os discípulos e fala assim: tenham cuidado, repita comigo, cuidado, cuidado. Tenham cuidado para não se sobrecarregar, ou não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. O que Jesus está dizendo aqui? Naquele lugar de ansiedades, a versão NVI traz ansiedade, mas outras versões vai dizer preocupações. Preocupações, irmão. Quer saber de uma coisa? Uma grande tentação que nós vivemos no dia de hoje e que é completamente despercebida se chama preocupação. Como assim, pastor? Preocupação? Este mundo cria para nós a preocupação com a sobrevivência. Este mundo cria para nós a preocupação com sobrevivência. Nós temos que sobreviver. Nós temos que sobreviver. Ele cria uma fonte de preocupação, irmão. O que será da minha vida amanhã? O que será da minha vida mês que vem? O que será da minha vida ano que vem? O que vai acontecer com a minha saúde? O que vai acontecer com as minhas finanças? O que vai acontecer? Esse mundo hostil cria uma cilada que se transforma numa tentação. E que tentação é essa, irmão? O mundo cria, esse ambiente, esse sistema cria um estado de alerta na nossa mente. Por favor, preste muita atenção nisso. Por favor, preste atenção nisso. Cria um estado de alerta que diz que nós vamos cair a qualquer momento e não vai existir ninguém que vai estar com a mão estendida para nos ajudar. A preocupação do mundo, irmão, a preocupação do mundo se torna um convite à independência. A preocupação do mundo significa dizer o seguinte: como que é a preocupação do mundo? Eu acho que eu posso perder o emprego a qualquer momento. Eu acho que eu vou quebrar. Quer saber de uma coisa? É melhor botar um seguro no meu carro e eu posso ser roubado a qualquer momento. Não é seguro sair, é perigoso pegar sol. Eu tenho medo de enfermidade. Pode acontecer alguma coisa comigo. Irmão, preste atenção no que eu estou falando. As preocupações do mundo dizem para nós. A preocupação no mundo nos impõe e diz para nós: você está sozinho, você precisa cuidar da sua própria vida. Você está sozinho, você precisa cuidar da sua própria vida. Pastor, é verdade. O meu pai não cuidou de mim, é verdade. A minha mãe não cuidou de mim, é verdade. A minha história de vida me mostra isso. É bacana ouvir o que você está falando aí, é muito legal. Mas eu sei o que eu passei. Eu sei qual é a minha realidade de vida, eu sei qual é a minha história de vida. E eu acredito nisso mesmo. Se não fosse eu correr atrás, se eu não levantasse cedo, se eu não fizesse, não ia ter nada não, pastor. Mas por que isso acontece? Por causa do pecado que está instaurado no mundo, que faz essa ruptura entre nós e Deus. Que diz para nós que nós estamos sozinhos. A nossa vida, irmão, deve ser vivida dentro desse mundo. Nós somos cidadãos, nós habitamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Você vive nesse mundo, irmão, mas a eternidade não é aqui.
Você está nesse mundo, mas você não pertence a ele. Você está ainda debaixo desse sistema. Esse sistema comprometido ou envolvido com pecado. Você ainda está sujeito a espinhos e abrolhos. Você ainda está nesse sistema, mas você não é desse sistema. Sabe por quê? Porque Deus te chamou e te faz um convite, irmão. O estado de alerta, de preocupação, o tempo todo preocupado, o tempo todo tenso, o tempo todo nervoso, o tempo todo ansioso, o tempo todo deprimido, o tempo todo frustrado, o tempo todo abatido. Isso tudo, irmão, acende um estado de alerta que nos faz enxergar a vida na horizontal. Sabe como, pastor? Assim, ó, você anda olhando para o lado, ó, desconfiando de todo mundo, tentando se proteger, tentando se esquivar. Os relacionamentos são limitados. Opa, posso cair, sair. Preocupação. A preocupação nos empurra para a independência e a desconfiança. Ah, irmão, quem toma conta da minha vida sou eu. A preocupação nos empurra para a independência e a desconfiança. E aqui não há espaço para acreditar no cuidado de Deus e no seu amor. É aqui que eu quero chegar, irmão. A preocupação nos leva a não acreditar que Deus é capaz de cuidar da nossa vida. A preocupação nos leva a acreditar que Deus não é capaz de cuidar da nossa vida. E aí chega Jesus e fala assim: olhem os lírios do campo. Olhem as aves dos céus. Os lírios do campo nunca trabalharam. Jesus ensina. Mas nem Salomão, com toda a glória que possuiu, conseguiu se vestir como um desses lírios. Por que vocês estão tão apreensivos com aquilo que vão comer, beber ou se vestir? Vocês não sabem que existe um Pai que está disposto a cuidar de vocês? Vocês não conseguem perceber as aves dos céus? Elas não semeiam, elas não ceifam. Sabe, irmão, isso não é uma apologia à falta de trabalho. Isso é uma correção de rota para uma vida de dependência de Deus. Sabe qual é o problema, o perigo disso, irmão? Eu quero que você leia essa frase junto comigo, do pastor Russell Shedd, doutor Russell Shedd. Ele diz o seguinte: quando as preocupações dessa vida são maiores do que o nosso relacionamento com Deus, certamente nos tornaremos mundanos. Eu vou repetir. Quando as preocupações dessa vida são maiores do que o nosso relacionamento com Deus, certamente nos tornaremos mundanos. Pastor, define mundano para mim? Defina. Mundano é aquele que não acredita no agir de Deus na sua vida. Mundano é aquele que tem que fazer por conta própria. Mundano é quem não consegue ter fé que Deus olha para ele, especificamente para ele, conhece o nome dele, conhece o gosto dele, conhece a vida dele, e que Deus tem prazer em abençoar a vida dele. Irmão, eu quero que você ouça isso no poder e na autoridade do nome de Jesus. Deus gosta de você. Deus tem interesse na sua vida. Deus tem cuidado com a sua vida. O relacionamento, irmão, isso aqui não é uma jogada para te emocionar, ou um arranjo treinado para poder te... Não, Deus gosta de você.
Deus sabe quem você é. Deus enxergou você. Deus viu você quando você ainda era informe. Infelizmente, irmão, talvez você tenha uma trajetória de vida, ou minha irmã, você tem uma trajetória de vida trágica, difícil, sofrida, dolorida, mas hoje Ele te trouxe aqui para te ouvir mais uma vez. Eu quero cuidar de você, eu quero andar com você. Você não precisa andar independente, você não precisa andar desconfiado. Eu estou aqui, eu quero andar com você. O mundo está te roubando de um relacionamento profundo com Deus. O mundo está te roubando, irmão. O mundo está te jogando para fora de Deus. Que esse negócio de Deus, não tenho tempo para esse negócio de Deus, não. Não, é bacana, tá, mas eu não tenho tempo. Eu estou ocupado. Você não sabe da minha vida. Irmão, eu talvez não sei, de verdade, realmente eu não sei. Mas você não acredita que o Deus eterno, Criador de todas as coisas, não conhece a sua vida? Você não acredita que o salmista diz assim: todos os meus dias estão escritos no teu livro? Você não acredita quando a Bíblia diz que cada fio de cabelo da sua cabeça é contado pelo próprio Deus? Por que vocês andam ansiosos, inquietos? O mundo está sabotando você, irmão, para que você não se ajoelhe e diga assim: eu dependo de Ti, Senhor. Eu me entrego para Ti, Senhor. Mundanismo é incredulidade. Segundo ponto, não amem o mundo, nem o que neles há, e o que neles há, o que há no mundo. Segundo ponto é a distração, irmão. Distração. Repita comigo, distração. Mais forte, por favor, distração. O que é distração, pastor? Eu quero trazer para você uma definição de distração. Eu queria que você olhasse. Distração é prazer. Pastor, mas como assim? Não posso sentir prazer em nada, satisfação em nada? Não, irmão, presta atenção. Distração é aquilo que damos a nós mesmos como recompensa do esforço do nosso trabalho. É aquilo que nós damos a nós mesmos como recompensa do esforço do nosso trabalho, pela autopreservação. Trabalhei muito, eu mereço. Então eu vou despressurizar, eu preciso viajar, eu preciso espairecer, Irmão, isso é uma bênção. O descanso faz parte da palavra de Deus. O descanso faz parte da vida com Deus. Agora, as distrações dizem, preste atenção nisso, as distrações dizem para nós que o grande prazer da nossa vida está nas coisas dessa terra e não na presença de Deus. Eu vou repetir. As distrações dizem para nós que o grande prazer da nossa vida está nas coisas dessa terra e não na presença de Deus. As distrações dizem para nós: não, é muito melhor. É muito melhor. É muito mais agradável. E eu queria que você lesse comigo, por favor, Tiago 4. Tiago 4, de 3 a 4. Ele usa uma expressão forte, firme. O apóstolo Tiago, ensinando a igreja, ele diz exatamente isso aqui, que eu quero que você leia junto comigo. Tiago 4, verso 3 e 4. Diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Verso 4. Aí ele usa uma expressão forte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Por que ele está chamando de adúlteros? Por quê? Porque Deus considera uma traição você preferir as coisas dessa terra e achar prazeres dessa terra do que prazer na presença dEle. As coisas dessa terra nos atraem, irmão. As distrações. Mas é maravilhoso. Eu preciso descansar. Irmão,
O apóstolo Paulo continua dizendo para a igreja: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você não vive para o seu prazer, você vive para a glória de Deus. A glória de Deus, irmão. A glória de Deus. O mundo se torna fonte de prazer e nos rouba da glória de Deus. Nós nos saciamos com migalhas do mundo quando existe uma mesa preparada para nós, um banquete na presença de Deus. Irmão, um banquete na presença de Deus. Um banquete, sabe? Lembra daquela música? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar já não sabe viver, em outro lugar já não sabe estar, em outro lugar já não sabe permanecer. Você já entrou nesse lugar? Um dos reis mais ricos de toda a terra. Ele tinha um harém com mais de 500 mulheres. Ele tinha riquezas que chegavam até ele. Ouro, toneladas de ouro, chegavam para ele de todos os lugares da terra. Ele tinha as melhores comidas. E ele escreveu aqui nessa Bíblia: um dia na tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar do planeta. Sabe, irmão, se fosse alguém pobre, se fosse alguém que não tivesse acesso à riqueza, se fosse alguém que não tivesse acesso às distrações da vida, mas foi um dos homens mais ricos e influentes da terra que disse: um dia aqui, um dia na tua presença, um dia na tua casa, um dia onde eu me sinto refrescado pelas águas do teu Espírito, um dia onde eu posso levantar as minhas mãos e te adorar, e eu posso dizer: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, deixa eu ficar aqui. É aqui uma expressão meio simples, muito simples. É aqui que eu me sinto muito bem. Sabe por quê? Porque é na presença de Deus. Na presença de Deus há delícias perpetuamente. Você consegue identificar isso na sua vida? Porque as distrações estão te roubando desse lugar que Deus preparou para você. Não é que você não quer, irmão, é porque existem agentes infiltrados na sua vida, te dizendo: vamos lá, vamos para outro lugar, cara, eu preciso despressurizar. Não, irmão, o descanso que Deus preparou para você não está num lugar, está numa pessoa, e a pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Descanso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Existem pessoas que viajam, gastam tanto dinheiro, se esforçam mais, e está tudo bem, irmão, vai viajar, passeia, vive, mas vive para a glória de Deus. As distrações, irmão, querem te dizer que você vai ser suprido nos seus prazeres, no seu prazer. É por isso que o apóstolo João está dizendo: não amem o mundo, nem o que neles há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que é no mundo, a cobiça da carne, os prazeres que o mundo oferece, que foram criados pelo próprio Deus. Preste atenção, irmão. São prazeres que foram criados pelo próprio Deus, que o mundo distorce aquilo e fala assim: olha, você vai achar prazer na praia, não aqui. Você vai achar prazer no restaurante, não aqui. Você vai achar prazer em algum outro lugar, não aqui. Aqui você vai... Não, irmão. Não, irmão. Quando você vai para a praia, você contempla a criação de Deus, a beleza de Deus. Você olha, irmão, você olha e se senta diante do mar e você lembra que o texto bíblico diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. É como o som de muitas águas. Você olha para o firmamento, foi criado, você glorifica a Deus. Você não vive mais como alguém que não sabe para onde está indo. Você vive com propósito. Meu irmão, minha irmã,
as distrações têm nos roubado. E por fim, o último ponto, irmão, é a posse. Sabe, o texto vai dizer a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Significa dizer senso de posse. Diga comigo, senso de posse. O que é isso, pastor? Isso pertence a mim. Isso é meu. A cobiça é o desejo de ter posse de algo. Pastor, é errado ter posse? É errado possuir algo? Claro que não, irmão. O errado é você cobiçar. O errado, irmão, preste atenção nisso, é você acreditar que aquilo de fato é seu. O mundo nos distrai da seguinte maneira: o mundo nos atrai com a ideia de que podemos possuir algo, podemos ter algo. Lucas capítulo 12, Jesus conta uma parábola. E a parábola de Lucas capítulo 12 vai dizer o seguinte: havia um homem em que era um grande fazendeiro e produzia muito na sua fazenda. E ele construiu um celeiro. E ele encheu aquele celeiro de maneira tamanha que aquele celeiro já não deu mais conta. E ele teve uma excelente ideia: vou construir um celeiro maior. E vou construir um celeiro maior. E quando ele construiu um celeiro maior, ele se assentou e descansou e falou assim: agora você pode descansar, alma. Agora você pode descansar, minha alma. Porque agora você pode se regalar. E diz o texto que, em Lucas 12, que o anjo apareceu e disse assim: louco, 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 hoje mesmo lhe pedirão a sua alma. E aquilo que você tem guardado, para quem vai ficar? Do Senhor é o céu e a terra, o mundo e aquilo, cada milímetro, cada fagulha, cada sapato de tênis, cada sapato, cada pé de sapato, cada calça, cada blusa, criado pelo homem ou não, pertence a Deus. O relógio pertence a Deus, o microfone pertence a Deus, o tijolo pertence a Deus. Tudo que há na terra não é seu, está sob os seus cuidados, mas não pertence a você, pertence a Deus. Ninguém nessa terra poderá dizer que é dono de algo. E o mundo nos diz que nós podemos ter. E o mundo nos mente para nós dizendo que nós podemos possuir. Eu comprei uma casa. Não, você não comprou uma casa. Deus lhe entregou uma casa para que você possa usufruir no tempo em que você está nessa terra. Eu comprei um carro. Não, você não comprou um carro. Deus lhe deu a graça e a bênção de poder andar com um automóvel enquanto você viver nessa terra. Porque quando você morrer, o automóvel não vai com você. E as pessoas vivem atrás, correndo como Salomão, dizendo: correm atrás do vento. Correm atrás do vento. A posse, irmão, traz o sentimento de se tornar dono de algo. Mas deixa eu te contar um segredo: esse mundo já tem um dono. Essa terra de Parauapebas já tem um dono. Essa terra de Parauapebas tem um dono. O chão que você pisa tem um dono. O nome dele é Yahvé. Quem pode declarar-se dono de algo? E o mundo diz: cobice, porque você vai conseguir. Cobice. Irmão, não tem nada de errado em querer alguma coisa. O que tem de errado é acreditar que pode se tornar dono. Porque quando nós andamos com Deus, nada é nosso, tudo é dele. Nada é nosso, tudo é dele. E nós retemos, e nós economizamos, e nós seguramos, e nós achamos que nós sabemos administrar, e a nossa vida vai ainda mais para o buraco, e vai mais para o buraco, e daqui a pouco, irmão, chega um problema, alguma situação, e dizem: louco, você está juntando para quem esse negócio que você acha que você vai levar para sempre?
A cobiça. O mundo nos faz desenvolver a ideia, preste atenção nisso. Leia essa frase junto comigo. O mundo nos faz desenvolver a ideia de que seremos felizes se tivermos. Quando eu comprar um iPhone, quando eu comprar um carro novo, tem alguma coisa errada, irmão? Tem um carro? Tem? Tem errado você achar que isso pertence a você. Tem errado você colocar a sua felicidade naquilo que você tem ou não tem. Porque a fonte da sua alegria é Jesus Cristo de Nazaré. Eu posso ter, eu posso não ter. A.W. Tozer diz: um homem que tem Deus e é pobre, tem tudo. Porque tudo que ele precisa é Deus. O sentimento de posse. O mundo faz desenvolver a ideia que seremos felizes se tivermos. E seremos mais felizes se tivermos mais. Eu tenho uma casa, glória a Deus, agora eu quero outra. Eu tenho um carro, glória a Deus, agora eu quero outro. Irmão, está tudo bem. Mas agora, se a sua felicidade está baseada no fato de ter, tem algum problema com você. Se você consegue sorrir mais quando você recebe algo, ou você consegue conquistar, ou acredita que conquistou, porque a conquista humana é uma ilusão, é Deus que entrega, é Deus que dá, é Deus que faz. Se você acredita que você conquistou algo, e por isso você enche, irmão, você está no caminho errado. Existem agentes infiltrados na sua vida, dizendo para você que você é bom, que você é forte, que você consegue. Mentira, irmão. Tudo que nós temos é pela graça de Deus. Tudo que nós somos é pela graça de Deus. Tudo que nós possuímos é pela graça de Deus. Se você tem alguma coisa ou deixa de ser, ter é pela graça de Deus, pela graça de Deus, pela vida de Deus. Isso muda a nossa forma de agir. A posse nos faz levar ao apego. Sabe? Lembra daquela expressão que ficou famosa no Brasil? Desapega. Você lembra disso, irmão? Pouca gente lembra. Desapega. Sabe por quê, irmão? Sabe por que as pessoas não conseguem ser desapegadas? Porque elas têm o senso de que são donas de algo. Cobiça da carne, cobiça dos olhos. É cobiça. A posse nos leva ao apego. Ou seja, sabe o que é apego, irmão? Apego é amor àquilo que achamos que possuímos. Isso é meu. Não toque naquilo que é. Irmão, tem gente que para de falar com os outros simplesmente porque o fulano usou a roupa do ciclano. Fulano usou o sapato do Beltrano. Tem agente infiltrado na tua vida, irmão. Se eu der, vai faltar. Nada falta para quem decide confiar em Deus. Se eu fizer, vai... irmão, para com isso. Sabotador dentro de você. A hora que você encontrar um pai, depender de um pai, viver, perceber que ele te nutre, ele te sustenta, ele te alimenta, ele te veste, ele cuida de você, ele anda na sua frente, ele protege a sua retaguarda, ele vai adiante de você. O anjo do Senhor irá adiante de vós. Ah, irmão, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, porque o diabo ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O pardal encontrou casa para si, a andorinha encontrou seus ninhos, mas eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. A falsa segurança que o mundo coloca na nossa vida, a falsa segurança. O mundo produz uma falsa segurança, dizendo que se tivermos recursos estaremos seguros, se tivermos recursos estaremos estáveis, se tivermos prazer seremos felizes, se não tivermos preocupações a nossa vida será melhor. Tudo mentira, falsa segurança. A sua vida será melhor quando Jesus Cristo estiver sentado no trono do seu coração, no comando das suas ações, no controle da sua vida. Eu tento pregar sem gritar, mas eu não consigo, irmão. Porque isso transborbulha dentro de mim. Tanta gente perdida. Tanta
tanta gente deprimida, depressiva, tanta gente alheia à glória de Deus, à presença de Deus. Tem tanta vida de Deus para você e a gente ainda continua se contentando com migalha. Timothy Keller diz o seguinte: a falsa sensação da segurança origina-se da deificação da nossa realização. Sabe o que é isso, deificação? Nós tornamos a nossa realização como se ela fosse um Deus. Meu diploma, minha faculdade, meus projetos, meus sonhos, minha empresa, meu salário, meu carro, minha casa, meu. A gente vai deificando, a gente vai achando que aquilo é o centro da nossa vida. A expectativa de que ela mantenha ou nos mantenha protegidos dos problemas. Agora eu tenho um plano de saúde. Ah, é? Ótimo, irmão. E se o plano de saúde quebrar amanhã, o que você faz? Eu tenho seguro de carro. E se o seguro de carro não pagar o prejuízo do seu carro, o que você faz? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Irmão, continue fazendo seu seguro, claro que é isso. Continue comprando sua casa, continue desenvolvendo sua vida. Mas não confie em nada disso. Confie no Senhor. Não se deixe sabotar por essas coisas. Não deixe essas coisas infiltrarem você. E quando vocês menos perceber, vai apertar um botão e vai cair um míssil na sua vida. E quando esse míssil cair na sua vida, você vai, agora minha vida acabou. E é por isso, irmão, olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. É por isso que dentro dessa cidade existe um monte de gente que amarra corda no mourão de madeira e se enforca e se suicida. É isso que você vê todo dia nos jornais. A minha vida acabou. A minha vida acabou. A minha vida acabou. Bota uma corda, pula. Como recentemente a gente ouviu que uma das irmãs dessa igreja foi ter que buscar um homem que morreu e o pé dele ficou a poucos centímetros do chão. Poucos centímetros do chão. Enforcado numa corda, achando que a vida dele tinha acabado. O míssil do inferno caiu na vida dele. O míssil do inferno está querendo mirar a sua vida, irmão. Meu amigo, meu senhor, minha amiga, minha senhora. E o meu papel aqui nessa noite é deixar claro para você quais são os sabotadores da sua vida. Nada que fazemos com esforço próprio pode nos dar segurança. O mundo diz sim. A Bíblia diz não. A Bíblia diz: a nossa única segurança é Deus. Eu quero que você grave uma frase no seu coração nessa noite. Rosângela, nossa célula. Segurança só pode ser oferecida por aquilo que é eterno. Preste atenção nisso, ouça com o Espírito, ouça com os ouvidos do Espírito. Segurança só pode ser oferecida por aquilo que é eterno. Aquilo que é transitório muda. É efêmero, passa, com 1 ano, com 10 ou com 100. Agora aquilo que é eterno, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Sabotadores. O mundo é um grande sabotador, que te enche de preocupações e não te deixa ver um pai que deseja cuidar de você. O mundo é um grande sabotador, que tenta te oferecer distrações para que você ache prazer em tudo quanto é coisa, menos na presença de Deus. O mundo é um sabotador quando ele te oferece e te atrai com a possibilidade de possuir algo, sendo que já existe um dono claro. O mundo tenta te oferecer uma falsa segurança, acreditando que você está protegido, longe da presença de Deus. Irmão, eu quero ser bem